Fala, torcedor do Verdão, muita expectativa para o próximo confronto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, já vai ser amanhã no sábado, jogo às 18h30, muito importante. Será que vamos ter alguns minutos ali com o Paulinho em campo pela equipe do Palmeiras? Já são 10 meses aí que o jogador não atua em um jogo oficial, vamos aguardar. E também, torcedor, Palmeiras para esse confronto vai defender o verdadeiro tabu. Desde 2017, o Verdão não sabe o que é perder para a equipe santista dentro do Allianz Parque. Já são 8 vitórias consecutivas. Eu separei aqui um corte da programação, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. Agora, o momento do Palmeiras é de liderança no Campeonato Brasileiro. Tem muito torcedor que tá chateado com o jeito que o time tá jogando, mas os resultados estão acontecendo. E nesse fim de semana tem clássico, tem Palmeiras e Santos. O Santos, diferentemente do Palmeiras, vive uma situação bastante complicada, tá abrindo a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Esse jogo que acontece amanhã, 6h30 da tarde, no Allianz Parque, com transmissão do Premier. E a expectativa, Gabriel, de alguns jogadores aí em campo. Será que Gabigol vai jogar no sintético? Será que Neymar vai jogar no gramado sintético? Será que Paulinho finalmente vai voltar aos campos, ter pelo menos alguns minutos? Tá todo mundo aguardando aí ver o que vai acontecer. A história do Gabigol, ele não gostou do que falou o Cuca, não né? Gostou. Que o Cuca chegou e falou, a gente tem que ver. Ele falou, mas eu nunca falei que eu não jogo no campo sintético, né? Então é algo que a gente vai avaliar. É um jogo viável para esse Palmeiras, que tá bem, de fato, em resultado, desempenho nem tanto, mas 1-0 você também é campeão do mesmo jeito, né? Então 1-0 jogo feio, você também ganha 3 pontos, é algo que é uma filosofia talvez ali do Abel Ferreira. Ele vem batendo bastante, enfim, na tecla do descanso, né? Do tempo que ele tem para armar o seu time durante a semana, mas é um jogo realmente favorável de contexto para esse Palmeiras. O Santos vem muito mal, é um time que tem ali uma baixa muito grande, tem ali uma gestão também extremamente pressionada, perdida, e é um time que acho que vai brigar até o final para não cair. É, uma situação complicada. É um Palmeiras amplamente favorito, ainda mais jogando em casa, eu disse. E se Neymar e Gabigol jogarem do outro lado, isso é reforço ou é ruim para o Santos? Até pelo que disse o Gabriel, no caso do xará dele, o Barbosa, o Gabigol se escalou, né? Quando ele dá essa declaração, ele se coloca para jogo. E curiosamente, se formos comparar já com as 2 últimas temporadas dele no Flamengo, ele no Cruzeiro, este início de ano não é ruim para o Gabigol. Dos 33 gols do Santos na temporada, ele participa ali de 14, 9 gols e 5 passes para gol. Mais de 40% dos gols do Santos passam pelos pés do Gabigol. Então, o momento dele, mesmo com as dificuldades do Santos, na comparação com... Olha aí, temos os dados. Os números aí do Gabigol nesta temporada pelo Santos. O Santos fez 33 gols. O Gabigol participou de 14, né, gente? Como eu te estou contando, é quase metade. Aí são 9 gols e 5 assistências do Gabriel Barbosa. Então, é um número importante para ele. Ele que regula também contra o Palmeiras na carreira do Gabigol, por todos os times que ele passou. O Palmeiras é a segunda vítima preferencial, digamos assim. Ele fez 15 gols contra o Fluminense na carreira e 14 contra o Palmeiras. Então, o momento dele, se comparado ao momento do próprio Santos, não é ruim, levando-se em conta principalmente as últimas temporadas do Gabriel, o Flamengo, o Cruzeiro e mesmo na volta, logo na retomada dele da carreira pelo próprio Santos. Agora, o Palmeiras é o favorito. E aí o Neymar fica a questão, né? O Cuca disse que ainda conversaria com ele, joga ou não no gramado sintético. Daqui a pouco, hoje dia 1º de maio, dia 18, tem convocação para a Seleção Brasileira. Seria um jogo grande para o Neymar se testar e também para tentar convencer o Ancelotti, já que ele continua nessa briga. Sem dúvida, pelo menos ele quer continuar nessa briga, ele se coloca nessa briga, né? Na cabeça do Ancelotti, não sei, mas na cabeça do Neymar ele ainda acha que dá. E depois desse jogo contra o Palmeiras, o Santos só tem mais 4 partidas até a convocação da seleção para o dia 18 de maio. Pega o Recoleta, pega o Coritiba dentro e fora, pela Copa do Brasil e pelo Brasileiro, então dentro e fora de casa, pega o Bragantino, então são 4 jogos aí nessa corrida por uma vaga. Então vai ter que ficar aí bem esperto para apresentar um grande futebol para conseguir uma vaga que tá
Pra mim ele já tá fora, né, gente? Mas temos que esperar aí até o dia 18. Quem quer estar dentro é Paulinho. Paulinho vem treinando, foi reintegrado ao grupo. Será que finalmente Paulinho vai voltar a jogar nesse clássico contra o Santos? Hoje tem um treino e isso vai ser decisivo para definir se ele vai ou não. PVC vai contar pra gente. Vai pro jogo, tudo indica. Mas certeza só hoje à tarde. Paulinho deve finalmente ir pro banco de reservas do Palmeiras no clássico contra o Santos neste sábado às 18h30. O planejamento todo, como a gente disse lá em fevereiro, lembra? Era de que ele fosse pro campo já para os jogos em maio. Isso é o que está acontecendo, está prestes a acontecer, e que o ápice da forma dele chegue depois da Copa, com mais 2 meses de treinamento, enquanto os jogadores vão disputar a Copa do Mundo. Ele vai se condicionar fisicamente, tecnicamente, muscularmente, para ter um desempenho que a gente conhece do Paulinho, um jogador extraordinário que ele é, mas esse desempenho nível Paulinho vem depois da Copa do Mundo. Para que isso aconteça, ele precisa voltar uma hora para os jogos e tudo indica vai ser no jogo contra o Santos que ele vai para o banco de reservas. Ninguém na academia de futebol garante, então não é uma promessa. Se ele estiver no ritmo que vem nos treinos, tudo indica, nesse sábado o Paulinho vai para o banco de reservas. Ai, gente, PVC é muito bom, né? Ele começa assim, vai pro jogo. Aí depois tudo indica, vai depender do treino. Aí eu falei, opa, Paulinho titular agora, ele mais 10. Aí foi ele descendo o degrau. Foi descendo. Eu falei, ele terminou, eu falava, já só depois da Copa agora. Depois, comecei achando que ele ia ser titular e depois eu já fui pra depois da Copa. Maio chegou, de qualquer forma. Já estamos em maio. Já estamos em maio, Gabriel, e já são 10 meses. O último jogo dele foi em 4 de julho, foi contra o Chelsea pelo Mundial de Clubes. 10 meses sem um jogador que já passou por 2 cirurgias. É um tempo de uma lesão, assim, de LCA, que é uma lesão gravíssima, mais temida pelos jogadores, então é muito tempo. É claro que o Palmeiras está tendo muita cautela, para não dizer medo. Eu acho que o Palmeiras está com medo mesmo de colocar o Paulinho em campo e dar alguma coisa errada, né? E você retroceder de alguma forma nesse processo. Mas é muito tempo de espera, é algo que tem que ser feito com cuidado, mas uma hora ele vai ter que jogar também, Gabriel. Então, ele fez um esforço para estar no Mundial, né? Compensou? Aí é a pergunta que a gente pode fazer. Acho que sim, porque ele fez o gol contra o Botafogo e isso financeiramente compensou, né, pro clube. Mas ele é uma contratação que ele é, assim, muito badalado. Ele vem por um preço que você espera que ele jogue todos os jogos e faça gol todos os jogos, né? Então, é uma ausência realmente incomum, mas é melhor do que ele voltar a jogar 10 jogos, aí perde mais 2, aí volta, joga 2, perde mais 5. Acho que tem que haver uma precaução. Nada garante também que ele vá voltar no 100% e que fique bem durante muito tempo, né? Espero que sim, porque é um profissional como qualquer outro, a gente sempre espera que esteja em campo, mas é um jogador realmente que para esse Palmeiras eleva o patamar também. É mais uma opção boa para esse Palmeiras, né, de ataque, tem uma velocidade, tem drible, é extremamente talentoso e é uma volta que até virou piada, né? Fulano voltou antes que o Paulinho, até fulano voltou antes, enfim, mas é um jogador que eu acho que esse jogo pode estar no banco pelo menos. E aí já é um bom indicativo, jogar 5, 10 minutos, ver como ele tá fisicamente, aí joga mais 20, mais 30, até jogar um tempo e a gente poder avaliar a volta do Paulinho. Pois é, eu disse, pelo menos assim, sei lá, 10 minutos em campo já dava uma quebrada no gelo, assim, né? Porque fica essa expectativa. E tira esse medo também, né? Oi? Esse medo quebra esse medo também. Sim. Quando ele joga 15 minutos e você vê que tá tudo bem, ele joga 20 mais calmo depois, né? Claro, depende das circunstâncias do jogo, mas bota ele ali 5 minutos para pelo menos, né, quebrar um pouco esse gelo. Como você enxerga isso? Precisará retomar a segurança também, né? Pouco a pouco, dos movimentos, porque quem vem de uma lesão grave como ele, e mais de uma na carreira, né? A gente já disse aqui inúmeras vezes, a gente lamenta sempre a lesão de qualquer jogador, de qualquer time. No caso do Paulinho, um pouco mais, porque a carreira dele é marcada também, permeada por lesões. Então, ele merece voltar. E também para conter a própria ansiedade, né? Porque além do receio, da insegurança que é natural quando o jogador volta depois de tanto tempo, tem ansiedade que bate num atleta como ele. Então, este retorno é muito importante para o Palmeiras e mais ainda para o Paulinho. É totalmente seguro? Sempre pode acontecer algum tipo de acidente e
Todo mundo torce para que isso não ocorra com nenhum atleta, muito menos com aquele que volta de lesão. Então, em algum momento, ele terá de entrar em campo. Agora, o momento correto, o Abel saberá avaliar. De qualquer maneira, acho que mesmo que ele vá para o banco de reservas, assim como ele pegou o voo da outra vez e se juntou ao grupo em uma viagem, já o coloca inserido no que está sendo esse trabalho do Palmeiras e acho que ajuda a recolocá-lo pouco a pouco nos trilhos, juntamente com o grupo, e dá mais um passo para essa volta tão aguardada. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal comentando aqui, vocês falaram das piadas, né? Tem gente aqui, de fato, fazendo piadas aqui, né? Difícil, assim, a situação do Paulinho. Vamos ver se ele volta quanto antes melhor. Aí não cabe piada com lesão, né? Uma lesão muito grave não dá. Assim, é um profissional que está afastado há muito tempo. Ainda mais, repito, no caso do Paulinho. Sim, é um grande drama na vida do jogador, né? O jogador quer jogar, né? Ainda mais o investimento que foi feito, ele sabe de tudo isso. Enfim, estamos na torcida aí para que volte bem. O pessoal comentando aqui, o Giovanni, falando que o Neymar não joga em campo nenhum, tá brigando aqui com o Neymar. O Zeus do céu, o Zubeldia pode ter cavado a própria cova caso não se classifique. Tá. Não, mas ele fala isso, caso ele não classifique, ele vai embora de qualquer jeito. Ele não vai estar lá para responder caso ele não classifique também. Então é muito cômodo ele falar isso, né? Eu vou classificar. Beleza, classificou, bate no peito, eu sei tudo de bola, não classificou, ele não vai estar lá para responder. Então fica neutro para ele, né? O Ailton Feitosa, o que ele falou? Luiz, até em Marte estão sabendo que o Paulinho só depois da Copa. Só a Luiz ainda não sabe que o Paulinho não irá jogar. Gente, eu respeito as informações, né? Eu tô me atendo aos fatos aqui. PVC trazendo informação pra gente. Olha, cuidado que pode ter visita de Marte aí pra quem tá dizendo isso, hein? Tá vendo? Até a Copa, alguns jogos pela frente. E é isso aí. Agora, Danilo, campo curto ou não sei o quê, o fato é que o Palmeiras já dá pra dizer que está devendo? Na Libertadores. E no Brasileiro tem o Santos no fim de semana. Assim, eu acho que tá devendo, mas não tá... Não é calamidade, não é um absurdo, não é fora pardal, como diz aí uma parte da torcida do Palmeiras. Porque, como eu disse, Libertadores, empatar fora não é exatamente uma catástrofe, né? Embora o Palmeiras seja mais forte que o Júnior Barranquilla e mais forte que o Cerro Porteño, foram as duas equipes que empataram. O que me chama a atenção em toda a coletiva do Abel e o desempenho do Palmeiras é que ele tenta usar alguns argumentos como se só atingisse o Palmeiras, esses argumentos que ele fala. Então, o calendário é muito ruim. Mas é ruim para todo mundo e todo mundo tem que se virar. E o Flamengo e o Palmeiras são os dois times que mais investiram, justamente para nessas horas eles terem mais peças, poderem usar e se virar melhor nessa carnificina que é. Ninguém aqui neste programa, em nenhum lugar, vai falar que o calendário do futebol brasileiro, do futebol sul-americano é bom. Não, o calendário é ruim, mas é ruim especialmente para todos os times do Brasil que estão em 3 frentes. Aliás, na Europa também, todos os treinadores estão reclamando. Reclamando, sim. Então, assim, ele é um problema, ok. O campo mais curto, de novo, estamos aqui falando, debatendo, é estranho, é pequeno? Pode ser, mas está dentro da regra. O gramado não estava tão bom. Beleza. Então, ele usa alguns argumentos como se esses problemas fossem exclusivos do Palmeiras, e não são. Esses são problemas para todo mundo, e o Palmeiras tem mais dinheiro, mais estrutura, mais jogador, para justamente passar melhor por esses obstáculos. Agora, significa que, ele não faz nada certo? Não, eu discordo. Ele faz uma defesa boa, a marcação-pressão do Palmeiras é boa, ele consegue normalmente abrir o placar cedo e controla, administra o jogo. Só que o problema é que administra até demais. O Palmeiras, depois que sofreu o gol contra o Cerro Porteño, na única chance clara criada pelo Cerro Porteño, que foi um chute de longe, e do azar do Carlos Miguel, que aliás é o problema de goleiro Carlos, né, Juca? Bate na trave, bate nas costas do Carlos, como foi na Copa. E o Palmeiras sofreu o gol. Depois o Palmeiras pressionou e conseguiu, de novo, criar 2, 3 chances que mostraram que o Palmeiras poderia ter resolvido esse jogo antes. Então, é um problema. E o Palmeiras, eu escrevi isso na minha coluna de quarta, o Palmeiras parece viciado nos próprios erros. A gente vê os mesmos problemas sendo repetidos jogo após jogo, que é Flaco Lopes prendendo muito a bola, o Arias sumido, o Alan parou de jogar, as substituições do Abel normalmente são as mesmas. Saiu o Sousa, entra o Maurício. O que eu acho é que o Abel ele precisa mais do que, eu tenho certeza que internamente ele cobra mais do que ele fala na coletiva, isso eu tenho certeza, mas ele precisa explicar para o seu torcedor na coletiva que ele vê os erros, sem achar desculpas, sem continuar com a desculpa do todos contra um e mídia palmeirense unida,
e precisa, dentro de campo, mostrar novas soluções. Porque sim, o Palmeiras sente falta do Vitor Roque, sim, o Palmeiras sente falta do Piquerez, mas ainda assim você tem um time para jogar mais. Ainda assim você tem um time para vencer o Cerro Porteño. Não é uma tragédia, não é fora pardal, mas o Palmeiras precisa melhorar. Para mim é simples assim. Arnaldo Ribeiro, você que diz, né? O Palmeiras precisa se acostumar a não fazer o mínimo. Isso, porque tem um dia que a bola bate na trave, nas costas e entra. Exatamente. Tem um dia que acontece isso. Acontece. Eu acho que talvez para o Palmeiras tenha acontecido num momento ainda que é possível fazer uma reflexão sobre a vantagem mínima, né? Que é um estilo que o Abel importa do Mourinho, e a gente vê muito nas equipes do Mourinho, que é quase uma irresistível vontade de administrar a vantagem mínima no placar. A maioria das vezes dá certo, nem sempre dá certo, né? E acho que o Palmeiras tem time para fazer mais do que a vantagem mínima, né? Claro que está sem 2 jogadores muito importantes contratados para ampliar a artilharia. Agora o Vitor Roque se junta ao Paulinho, mas eu vejo que é mais uma questão de estratégia mesmo do que de falta de capacidade técnica para ampliar a vantagem. É mais ou menos aquela comparação que a gente fazia com o Flamengo, né? Que tenta, quando faz o gol, nocautear o adversário, ampliar a vantagem, abrir a vantagem, para não ficar dependendo, né, de uma bola fortuita e tudo mais que pode acontecer, né? Eu acho que esse é o incômodo. Agora, na Libertadores, o Palmeiras não é o melhor time como foi em outras ocasiões nessa fase de classificação, mas no Brasileiro ele ainda é, né? E tem todas as condições para mim de ampliar a vantagem sobre o Flamengo até a parada da Copa, porque você tem adversários mais frágeis para enfrentar. Inclusive a questão logística que o Palmeiras colocou agora, os intervalos, o Danilo fala disso, que é ruim para todo mundo, né? O Palmeiras já teve, uma pequena vantagem logística, agora vai ter uma desvantagem logística, mas ele tem uma situação que nenhum outro time tem na Copa do Brasil, que é não precisar jogar o jogo de volta praticamente, né? O sorteio ajudou, então ele... Pena que aquele jogo vitimou o Vitor Roque, né, contra a Jacuipense. Mas a partida de volta é uma mera... Quando o Palmeiras estiver fazendo o jogo em Londrina com a Jacuipense, o Flamengo, por exemplo, vai ter o Vitória no Barradão, com uma vantagem mínima também, porque não conseguiu fazer mais do que 2-1 no Vitória. Então o Palmeiras tem condição de, no Brasileiro, ampliar a vantagem, sim, se for eficiente, e na Libertadores de se classificar. Agora, na Libertadores, a gente pode lembrar também que a única vitória do Palmeiras foi num jogo em que ele não foi avassalador sobre o Sporting Cristal. Pelo contrário, venceu num pênalti polêmico. E o Carlos Miguel salvou os 42. Foi. E o Carlos Miguel pegou a bola. Naquela vez não bateu na trave e nele entrou, né, Danilo? É isso. Em vários momentos aconteceu essa intervenção do Carlos Miguel em competições diferentes. E o Sporting Cristal do Zé Ricardo é o líder da chave e vai jogar contra o Palmeiras no Peru, tal. Mas a questão que pode acontecer na Libertadores, não acho que vai acontecer para o Palmeiras, porque os outros 2 jogos são em casa, é eventualmente se classificar em segundo lugar, o que aí complicaria muito. Porque aí o cruzamento pode ser com o Corinthians, com o Flamengo, né? Aí já é outra coisa. Então, Rivadavia. Então o Palmeiras tem que fazer, não o mínimo, o máximo para ser o primeiro da chave, né? Fala, torcedor do Verdão. Acompanhamos aí a programação, onde a mídia fez uma grande análise aí para o jogo do Palmeiras, onde vamos encarar amanhã na nossa casa, no Allianz Parque, o Santos, né? Com certeza o estádio vai estar lotado. A torcida do Palmeiras é praticamente ali um 12º jogador. Vai ser um jogo importante. Palmeiras que lidera de forma isolada o Campeonato Brasileiro com 32 pontos e com mais uma vitória. E quem sabe aí um tropeço dos adversários, o Verdão pode disparar ainda mais na liderança. Para esse confronto, o Palmeiras vai ter todos os jogadores aí à disposição. Vale a pena a gente lembrar que o técnico Abel Ferreira não vai estar à beira do gramado por conta da punição que ele sofreu ali do STJD. Então, torcedor, o Palmeiras está forte para essa partida.
O Verdão, que defende uma grande invencibilidade aí contra o Santos, das últimas 17 partidas, o Verdão venceu 12, empatou 4 e perdeu apenas uma. Um grande retrospecto aí contra a equipe santista. Tomara que o Verdão possa repetir uma grande partida, vencer com bastante autoridade dentro da nossa casa. Quem sabe com o futebol um pouquinho diferente, né? Um futebol um pouquinho mais agressivo, um futebol de ataque, né? Tomara que o Palmeiras faça um gol e não fique só se defendendo. Tente fazer o segundo, o terceiro, porque a gente tem condições aí técnicas para isso, né? Agora, como a gente viu na reportagem, o Palmeiras também está enfrentando uma verdadeira maratona. Isso porque enfrentou o Cerro Porteño pela terceira rodada da Libertadores. Foi na última quarta-feira, vai encarar o Santos amanhã. Esse jogo vai ser às 18h30. E na próxima terça-feira vai fazer mais um confronto da Libertadores, um confronto direto aí contra o Sporting Cristal, que é líder do grupo. Esse jogo vai ser na terça, fora de casa, lá no Peru. Então, em 6 dias, o Palmeiras vai fazer 3 jogos, torcedor. Não é brincadeira não, viu? A gente vai acompanhar aí, o Palmeiras vai viver essa maratona. É por isso que tem um grande elenco, né? Um elenco qualificado. É para esse tipo de coisa, né? O Palmeiras aí tem vários jogadores aí de renome. Eu tenho certeza que o Abel Ferreira vai poder escalar um time bastante competitivo amanhã e também na próxima terça-feira, onde mais uma vez só a vitória interessa. E aí, torcedor, o que você tá achando dessa verdadeira maratona de jogos aí do Verdão antes da Copa do Mundo? Só nesse pequeno recorte, o Palmeiras vai fazer 3 jogos em apenas 6 dias e eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever em nosso canal, galera. Então, até uma próxima.